Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar o cardápio semanal mais simplificado que você já viu e que toda dona de casa pode reproduzir, até aquelas que têm pouco tempo. O meu nome é Juliana e esse aqui é o Simplifix e hoje eu vou te mostrar como simplificar a organização da sua alimentação em 7 passos. E no final eu ainda vou te dar umas dicas bônus do que eu faço para nossa alimentação ser mais saudável, mais equilibrada, mas sem extremismo. Inclusive eu tô gravando esse vídeo até em 2 dias diferentes, porque depois que eu tinha gravado a primeira parte eu lembrei de mais coisas e eu precisava voltar aqui e te contar. Então fica comigo até o final e não esquece de curtir esse vídeo. A primeira coisa que toda dona de casa deveria ter é uma folha simples na geladeira para anotar conforme vai acabando as coisas. Isso facilita muito na hora de fazer a lista de compra. Como fica na minha geladeira, tá aparecendo aí para você. O segundo passo é ter uma base da sua alimentação. Aqui em casa a gente é muito tradicional, nem macarrão a gente gosta muito, então a gente é muito apegado no arroz e feijão. É aquele simples e básico que funciona. O terceiro passo é revezar entre 3 tipos... Eita, que tá um trava-língua aqui. O terceiro passo é revezar entre 3 tipos... É 3 trigos para 3 trigos felizes. O terceiro passo é revezar entre 3 tipos de proteínas. Aleluia! Enfim, aqui em casa, como a gente procura ter uma alimentação mais saudável, a gente não compra processados, como salsicha, linguiça, só em ocasiões muito assim esporádicas. Normalmente a nossa base é frango, carne e ovo. O frango, tem vezes que a gente compra o peito de frango, tem vezes que a gente compra o frango a passarinho, às vezes compra coxa, drumete, que dá para fazer dentro da airfry, também fica uma delícia. A carne a gente pede para moer na hora, algumas vezes é acém, algumas vezes é pá, e de vez em quando também a gente pede a maminha, que ela tem menos gordura. E para fazer, às vezes eu faço ela com legumes, ou às vezes eu também faço almôndega, que o meu marido gosta bastante. E na airfry dá pra fazer ela bem sequinha, você faz ali as bolinhas já temperada, você coloca na airfry e depois você faz ali um molho. Eu faço assim estilo vinagrete com bastante temperinho natural e aqui em casa todo mundo ama. E quando bate a preguiça de descongelar alguma coisa, o ovo sempre tá ali para me salvar. O quarto passo é também revezar entre as frutas. Geralmente a gente também reveza em pelo menos 3 tipos de frutas diferentes ao longo da semana. E a gente também aplica isso para revezar entre os legumes. Geralmente a gente também alterna entre 3 pelo menos, ou às vezes, dependendo do valor que tá, a gente até traz um quarto. O quinto passo é o planejamento. Como eu falei, como eu não compro em grande quantidade, eu descongelo ali uma parte. Quando eu chego no mercado, eu já gosto de separar, que dá para pelo menos 3 refeições. Depois que a gente faz as 3 refeições que eu usei aquela proteína ali, a próxima eu já pego uma proteína diferente. Já o legume eu revezo quase todos os dias porque eu gosto de fazer fresquinho na hora. O sexto passo é que você pode fazer um planejamento até melhor caso você tenha menos tempo. Eu já comentei aqui que eu fazia marmitas congeladas porque eu estava precisando de mais tempo para fazer outras coisas aqui em casa. Simplificando bastante para você como você pode fazer isso, a proteína em si, ela precisa ter algum tipo de molho para na hora de descongelar ela não ficar seca. O legume, o ideal é você armazenar separado, porque na hora de descongelar ele solta a água e fica aquela água embaixo do pote que não é legal. E toda a montagem da marmita, ela precisa ser feita gelada. Então, se você acabou de fazer ali a quantidade que vai durar uma semana, vai durar 15 dias, quando você termina de fazer, você coloca tudo na geladeira e deixa ali até gelar. Quando você monta a marmita gelada, você evita aqueles cristais de gelo que ficam na tampa do pote e é aquilo que também vira água embaixo do pote. Então, se você montar ela gelada, o gosto fica muito próximo da comida fresca. O sétimo passo, que além de ajudar na organização, também economiza bastante dinheiro, é pensar nos lanches. No café da manhã, assim que eu acordo, eu como fruta em jejum, o meu filho também. Nesse horário da tarde, eu também bebo chá. Como eu falei,
eu já tô bebendo ele sem açúcar e dependendo do período do mês eu troco qual é o chá que eu tô tomando. Mas isso daí, sem spoiler, é para aquele conteúdo que eu falei que eu tô produzindo. A primeira dica bônus é que você não precisa se alimentar para poder equilibrar as suas emoções. Você consegue ficar feliz com outras coisas além da alimentação. É claro que o nosso paladar ele foi feito sim para sentir vários sabores, mas não os artificiais que a gente está acostumada a consumir no dia a dia. Infelizmente, as grandes marcas sabem o que é mais saboroso, o que vai chamar mais atenção do que legume, fruta, e aí coloca esses sabores artificiais e o nosso paladar acaba acostumando. Mas ele não foi criado para esse tipo de alimentação. Então, se você diminuir os sabores artificiais, você vai conseguir reeducar o seu paladar para poder sentir os sabores de coisas naturais de uma forma agradável. Vai ficar muito mais fácil para você quando você virar a chave de que comida é combustível. E quanto melhor o combustível que você der para o seu organismo, melhor ele vai funcionar e todo o seu corpo consequentemente. Uma coisa que eu tenho feito também é usar o sal aromatizado, que é quando você mistura com alguns temperinhos de casa de produtos naturais e você acaba reduzindo a quantidade de sal, porque já tem vários outros sabores ali, inclusive fica até mais saboroso. Então ajuda a gente a diminuir a quantidade de sal, de sódio e acostumar o nosso paladar com outros sabores diferentes. Outra coisa que eu também fiz é retirar totalmente o açúcar dos meus chás da tarde. Eu faço o chá de manhã e assim que ele começa a ficar já em temperatura ambiente, eu coloco na geladeira e de tarde eu só coo e bebo ele. Antigamente eu achava o sabor mais desagradável, agora eu já estou começando a me acostumar. Mas uma coisa que eu vou fazer para me ajudar nisso é uma assinatura de café gourmet, porque eu descobri que é a torra, o excesso da torra que faz o café de mercado ser tão amargo e que normalmente os cafés que são feitos de uma forma diferente, como é o gourmet, o especial, eles não são tão amargos e fica mais fácil tirar o açúcar deles. Outra coisa que eu também tenho feito é pensar nos lanches assim que eu vou beliscar ao longo do dia. Como eu falei, eu ainda não tirei totalmente o açúcar, eu também ainda como pão, mas o que eu tenho feito é uma substituição gradativa. Agora, junto com o pão, eu também coloco uma fruta. Outra coisa que a gente faz também para comer de tarde é a pipoca. E em vez de fazer ela com óleo normal, eu faço com a banha, que eu já vi alguns nutricionistas falando que é um pouco mais natural. Como eu falei, eu não sou uma pessoa psicótica com isso. De vez em quando eu faço sim um bolo. A gente come alguma besteira de mercado. Mas o que eu tô fazendo é também incluindo coisas mais saudáveis no nosso dia a dia. O que eu penso é que a gente não precisa esperar adoecer para seguir uma dieta ali certinha. A gente pode fazer substituições no nosso dia a dia e de vez em quando sim meter o pé na jaca, comer uma besteirinha quando der vontade, porque aí a gente sabe que a nossa saúde não está sendo prejudicada, porque 80, 90% da nossa alimentação é mais saudável. Então aqueles 10% ali não vão fazer grande diferença no nosso corpo. Eu comecei a me preocupar com isso, a estudar sobre esse assunto quando meu filho passou pela introdução alimentar. A princípio eu fazia a comida dele separada, ele ficou até 1 ano sem comer comida com sal e até 1 ano e 10 meses sem comer nada com açúcar. Mas agora, em vez de fazer uma comida separada para ele, até porque criança da idade que ele tá, ele já vai fazer 3 anos, não cai mais nessa, ele sabe muito bem o que a gente está comendo, então ele quer comer igual a gente. Então, em vez de fazer 2 comidas, eu tô optando em fazer substituições para nossa comida também. Então, a introdução alimentar do meu filho ajudou muito a gente a se preocupar mais com a nossa alimentação e a nossa saúde. Mas, como eu falei, na nossa rotina a gente prefere incluir, a gente faz muita questão das frutas, dos legumes e das verduras. E ele, modéstia à parte, é muito bom de boca. Ele come pepino cru, ele come cenoura crua e esses dias ele me pediu até beterraba crua e comeu também. Eu achei que ele não ia comer porque eu mesma só como cozida, mas ele comeu. E com certeza uma das vantagens da gente se preocupar com a alimentação dele é que ele tem uma ótima saúde, ele é uma criança muito difícil de adoecer, ele tem um intestino super reguladinho e por causa dele a gente tem se esforçado em ser exemplo de uma boa alimentação e que come comida de verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um coração para mim aqui embaixo, deixa também sugestão de vídeo que eu vou ler com todo carinho. E nesse vídeo aqui eu falei sobre outra coisa que eu faço para ter uma rotina mais produtiva e organizada. Eu não vou nem te dar tchau porque eu já tô te esperando lá. Nossa, que maravilha!